da nossa Assembleia. Então, sem perder tempo, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 3. Mas só que ele pegava fogo e não era consumido. Ele pegava
sair de lá aqui e vão ver o que é que está acontecendo. Talvez essa seria a atitude que qualquer um de nós iria tomar, porque aquela era uma situação inusitada, era uma situação que ninguém esperava, de uma busca cheia de fogo e não ser consumido. E aí Moisés saiu do lugar que ele estava e ele foi em direção daquele arbusto. E aí, quando ele estava saindo em direção daquele arbusto, de ver aquele arbusto saiu uma voz: Moisés, Moisés. Eu acredito que Moisés deve ter ido a pé, porque está no lugar, sozinho, só com o rio. Aí ele vê um negócio esquisito lá, um arbusto pegando fogo e que não é consumido. Ele fica curioso. Quando ele vai chegando naquele arbusto, ele vê uma voz sai de dentro do arbusto: Moisés, Moisés. E agora, o que eu faço? Mas aí a voz saiu lá de dentro e falou: Moisés, Moisés. E ele falou: aqui estou, o eis-me aqui. E aí a voz falou: Moisés, não se aproxima daqui. Aí Moisés deve ter pensado: peraí, agora deu um nó na minha mente, porque eu estou vendo que o negócio está chamando a minha atenção, eu estou vendo um negócio diferente acontecendo. Aí eu estou curioso para ir lá ver o que está acontecendo. De repente sai uma voz do nada, de dentro de uma planta, de dentro de um arbusto, falando comigo. Eu estou parecendo doido falando com planta. E a voz falou comigo para eu não chegar perto. Aí a voz continua falando comigo: Moisés, não se aproxime daqui. Tira os sapatos ou a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é um lugar santo. Naquele momento, acredito eu, que Moisés teria entendido que tudo aquilo que estava acontecendo, e toda aquela situação que se criou, se formou naquele momento, era a manifestação da presença de Deus no lugar onde ele estava. Você precisa entender a voz de Deus quando ela fala com você, porque quando ele se manifesta a você, pode parecer estranho, mas a manifestação do poder, a manifestação da glória de Deus traz para você algo diferente que nenhuma outra sensação é capaz de criar em você. E é essa presença que nós estamos buscando aqui. É dessa presença que nós estamos falando aqui durante essa campanha, durante os dias. É a presença de Deus, que aos olhos humanos parece loucura, que aos olhos humanos parece absurdo, que aos olhos humanos parece uma coisa inacreditável, mas a presença de Deus, ela é algo que só quem está ligado no trono de Deus é capaz de sentir. Aleluia. Moisés tinha abandonado tudo, tinha saído de perto de todo mundo, tinha ido para uma terra diferente, estava constituindo família, estava trabalhando lá, mas sobre a vida de Moisés havia uma promessa. E os anos se passaram, ele foi lá para o deserto, isolou-se, todo mundo ficou lá, mas a promessa de Deus ainda existia na vida dele. A promessa de Deus ainda era real na vida dele. Talvez Deus fez uma promessa para você há muitos anos atrás e ainda não se cumpriu, e você está ansioso: meu Deus, como é que isso vai acontecer? Não se preocupe, porque se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. A presença dele estava no Monte Horebe com Moisés, e a presença dele está conosco todos os dias. Nós devemos estar atentos àquilo que Ele está falando aos nossos ouvidos. Moisés deve ter achado estranha aquela cena, aquela situação, mas ele não hesitou em fazer o que aquela voz estava falando com ele, de tirar as suas sandálias e de não se aproximar do lugar, porque Moisés, como
Senhor, isso aqui, pode falar. Você precisa ser sensível ao nosso Deus. Quando Deus falar alguma coisa com você, não relute. Quando Deus falar alguma coisa com você, não repite. Não tente sair pela tangente. Não tente desviar daquilo que a voz de Deus está falando, mas faça o que a voz de Deus está determinando que você é para fazer, mesmo que isso pareça loucura, mesmo que isso pareça alguma coisa de outro mundo. Quando a voz de Deus fala, você pode fazer, porque Ele vai garantir a sua vitória. O mesmo Moisés, depois, quando tirou o povo do Egito lá na frente, ele parou diante do mar. O mar estava à frente dele, era rocha do lado, rocha do outro, à frente do mar. Atrás do exército de Faraó vindo, e ele falou: meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Nós vamos morrer na mão desse exército. Deus fala com ele: Moisés, o que você tem na sua mão? Eu tenho um cajado que toca a cara. Aponta ele para a água. E quando Moisés apontou aquele cajado para a água, o mar se abriu como uma avenida e o povo passou por terra seca. É loucura não? É loucura não acreditar nisso? Acreditar nas coisas que Deus faz muitas vezes para nós é algo que nós não conseguimos entender, mas nós precisamos compreender que aonde está a presença de Deus, por mais estranha que a situação possa parecer, ela está sob o controle dele. A sua vida está na mão de Deus. E sobre você não há nenhum encantamento. Sobre a sua casa não tem nenhuma maldição. Sobre a sua casa nada é capaz de acabar, de destruir o plano e o propósito de Deus. Os anos vão passar, nós não sabemos quanto tempo vai ser, mas o plano de Deus vai se cumprir na sua vida. Assim como cumpriu na vida de Moisés. Ele saiu, abandonou tudo, foi lá para o deserto. Mas ele não estava lá perdido, esquecido, não. Deus estava com ele e preparando ele para tirar aquele povo das mãos de Faraó, da escravidão do Egito. Nós não vamos falar aqui sobre o mesmo, porque não dá tempo. Mas você conhece a história. Moisés volta para o Egito, e aí ele vai lá, Deus envia as 10 pragas lá do Egito, e Deus liberta o povo de Israel do cativeiro. Mas o que eu quero falar com você nessa manhã é sobre a presença. Aquilo que Moisés viu acontecer naquele arbusto, naquela sarça que pegava fogo, mas não era consumido, é a manifestação da presença de Deus. E Deus se manifesta em inúmeras formas. Infelizmente, muitas pessoas ficam esperando Deus se manifestar da forma que ela quer que Deus se manifeste, mas Deus se manifesta da forma que Ele acha que convém. Às vezes Ele vai se manifestar para mim de um jeito e vai se manifestar para você de outra forma totalmente diferente, mas continuará sendo a manifestação da presença dele sobre a vida. Por isso que tem muita gente que, quando está cheio do Espírito Santo, ele pula, ele salta. Outros falam em línguas, outros ficam agitados, outros ficam calmos, tranquilos, porque Deus se manifesta de várias formas, mas a presença dele é real no meio do seu povo. A presença dele é real no meio do seu povo. E hoje, eu e você representamos o povo de Deus nessa terra, e nós temos que entender que a presença dele é real no nosso meio. Aonde nós formos, a presença de Deus está conosco. Por isso que nós não podemos andar em qualquer lugar. Por isso que nós não podemos fazer de qualquer jeito. Por isso que nós não podemos fazer as coisas do modo que a gente acha que está tudo bem, de acordo com o que o mundo está ensinando aí. Ontem nós falávamos aqui sobre inversão de valores.
é o que nós temos visto. As pessoas têm trocado as bolas do que precisa ser. Tem uma ditada aí fora, satânica, mas que muitas pessoas tomam como certo. As pessoas falam que no Brasil o certo é que é o errado. Aliás, o errado é que está certo. E eu vou falar com você, infelizmente, não é no Brasil, não, para o mundo, o errado é o que está certo. Mas eu quero te dizer uma coisa: para Deus, o certo é certo e não tem variação. Não tem variação nem mudança. O que é certo é certo. Pastor, e o que é certo? Está escrito nessa palavra. Certo que está aqui dentro que você vai se dar bem. Certo que está aqui dentro que você vai ver as promessas de Deus se cumprir na sua vida. Certo que está aqui dentro que a presença de Deus vai te acompanhar por onde você for. O mundo tem tentado mudar a nossa mente, fazendo-nos enxergar que não tem problema não, pode fazer isso aqui errado, está tudo bem, pode dar um pulinho fora ali, pode fazer o que parece que está errado, mas o errado não está certo. Eu quero te dizer uma coisa: Deus está nos chamando para a santidade, e santidade é o afastamento do homem das coisas da carne. Você quer ser santo? Tenha com você a presença de Deus. Tenha sobre a sua vida a presença de Deus. Quando você chegar no lugar, as pessoas vão olhar para você e vão falar: esse aí é diferente. Esse aí é diferente. Ele está aqui no nosso meio, veio aqui fazer o que tem que fazer, mas ele não se mistura com as coisas que nós fazemos. É igual água e óleo, não dá para misturar. Tem receita que você vai pôr os dois, sim ou não? Você vai fazer um bolo, você vai precisar pôr água e óleo. Eles ensinam a misturar, mas eles juntos vão fazer o bolo ficar bom. Você tem que ser com água e óleo. Você pode até estar num lugar aonde o ambiente não seja propício, mas a presença de Deus que está na sua vida tem que refletir de modo que as pessoas olhem para você e te vejam diferente daqueles que estão naquele lugar. Estou frequentando um aniversário de um parente aqui, a maioria não é convertido, e eles estão, eles fazem lá os atos deles, bebem e falam besteira e contam piada e não sei o que. Eu estou aqui cumprindo o meu papel de parente, cumprindo o meu papel de familiar, porque essa também é a nossa função. Porque se nós não estivermos no meio dessas pessoas e falarmos do amor de Cristo, a Bíblia diz que como elas ouvirão se não houver bem? Isso é o que você tem que fazer. Mas nós não precisamos estar lá misturados no meio deles, bebendo, falando besteira, contando piada. Nós podemos estar lá participando da festa, mas proclamando a unção e a graça de Deus que está sobre a nossa vida e mostrando para eles que a presença de Deus nos faz diferentes. Porque nós somos diferentes. Não é porque nós somos melhores, não. É porque sobre nós há uma promessa. E essa promessa que está sobre a nossa vida, ela vai se cumprir todos os dias. E uma promessa que Deus colocou sobre a vida do seu povo é que aquele que andar na luz, como Cristo na luz está, ele não vai ser consumido pelas trevas. Fique de pé no seu lugar. Glória a Deus. Nessa manhã é uma mensagem curta, é uma palavra curta, mas que abre os nossos olhos, porque a presença de Deus, ela continua no meio do seu povo. A presença de Deus continua no meio da sua igreja. A presença de Deus continua no meio dos seus filhos. E eu e você fazemos parte desse rol de pessoas que está cheio da presença de Deus. Nessa manhã, Deus está te chamando para uma mudança de vida. Se você não tem
primeiro amor.